Ok, vamos lá então. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias de um livro, assim, bem marcante, do começo do século XX, o Every Man a King, do Orison Swett Marden. E a ideia central dele é potente, viu? Nossos pensamentos não são só, sei lá, eventos passageiros na cabeça. Não mesmo. São as ferramentas que a gente usa para construir nossa saúde, nosso sucesso e até o nosso caráter, né? Exatamente. É uma visão bem empoderadora, digamos assim. A gente separou aqui uns trechos, uns capítulos-chave, que mostram como o Marden via esse controle do pensamento como, tipo, a chave mestra para dominar a própria vida. Ele usa umas analogias bem fortes, sabe? Sei. Tipo a do capitão do navio? Essa mesma, do capitão que meio que larga o navio à deriva. Ele usa isso e também o que ele considerava na época evidências científicas, exemplos históricos, tudo para defender o ponto dele. Era o estilo dele, né? Bem persuasivo. Total. Então, a nossa ideia aqui é tentar extrair os insights mais impactantes do Marden. Como é que ele via essa relação? Pensamento governando o corpo. Uhum. Como emoções tipo medo, pessimismo podem travar a gente. E o contrário, né? Como alegria, afirmação podem nos fortalecer. Vamos dar uma olhada nos argumentos dele e tentar sacar a filosofia por trás daquela frase famosa, pensamento é destino. Uma ideia forte. E para ajudar a gente a conectar esses pontos, entender as implicações mais profundas disso, Bom, o que eu acho fascinante aqui é a época, né? O Marden escreveu isso ali no auge do movimento do novo pensamento. Era uma era de muito otimismo sobre o poder da mente individual. interessante isso. E ele argumenta justamente isso, que a gente acaba negligenciando a nossa maior força, a mente. E que treinar essa mente seria, para ele, a tarefa mais importante que a gente poderia ter. Com consequências, assim, enormes para a vida toda. Faz sentido. Ele começa já com essa imagem forte que a gente falou, do capitão. Deixar a mente sem rumo é como um capitão, sei lá, meio tolo que acha que o navio seguia sozinho. Exato. E ele joga a pergunta na nossa cara. A gente está mesmo no comando? Ou será que somos levados por qualquer vento que sopra? Raiva, paixão, o que a gente lê por aí, as amizades. Pois é, ele estabelece logo de cara essa premissa. A mente é o centro de comando de tudo. E o controle do pensamento, que parece algo tão intangível, né? Sim, abstrato. Para ele, estaria ao alcance de todo mundo. Não importa a cultura, a profissão, nada. Cada pensamento seria como um golpe de cinzel mesmo, sabe? Esculpindo nosso caráter, nossa vida. Uhum. Como se a gente estivesse sempre esculpindo, mesmo sem perceber. Exatamente. Não dá para desligar, a gente está sempre pensando, e esses pensamentos estariam sempre, de alguma forma, moldando o nosso futuro, segundo ele. E ele até fala da importância de ensinar isso desde cedo, né? Para as crianças, que o autocontrole mental seria o único verdadeiro autocontrole. É a base de tudo, na visão dele. Agora, entrando naquela parte que ele tenta provar, digamos assim, essa conexão mente-corpo, ele cita uns experimentos da época que, bom, hoje soam talvez um pouco curiosos, né? Um pouco datados, talvez. Tipo aquele do professor W.G. Anderson, de Yale. Ele tentou pesar os pensamentos, colocando alguém numa balança super sensível. Ah, sim, a ideia era que pensar muito, tipo resolver problemas de matemática, levaria mais sangue para a cabeça e isso desequilibraria a balança. Exato. Ou aquela outra ideia de que só imaginar fazer exercício numa perna poderia mudar o centro de gravidade da pessoa. Para Marden, isso era prova concreta, sabe? Da influência física do pensamento. Ele não tinha as ferramentas que a gente tem hoje para medir a atividade cerebral, então ele usava o que tinha. Entendi. Outro exemplo que ele adorava é o de um fisiculturista famoso da época, o Sandel, que dizia que o esforço mental era crucial no exercício físico. Não era só levantar peso. Interessante. Foco mental no músculo, algo assim. Exato. A questão central para Marden, independente da validade científica que a gente vê hoje nesses experimentos específicos, era essa: o pensamento tem consequências físicas, tangíveis. E tem também a história do professor Elmer Gates, né? Que o Marden relata que ele teria medido quimicamente a respiração das pessoas em diferentes emoções. Isso. Com a substância lá, iodeto de rodopsina,
A ideia era mostrar que raiva, tristeza geravam resíduos químicos tipo venenosos na respiração. E a alegria geraria substâncias nutritivas, é isso? Essa era a conclusão do Gates, que o Marden abraçou totalmente. Emoções negativas intoxicariam o corpo, literalmente, e as positivas fortaleceriam. Nossa! E isso se conectava, na visão dele, com coisas que já se observavam, tipo como o estado mental afeta a digestão, sabe? Um susto, uma má notícia. Sim, quem nunca sentiu um frio na barriga por nervoso, né? Pois é, para Marden, a mente estava diretamente ligada à química do corpo. Era quase uma relação de causa e efeito direta. E ele usa uns exemplos do dia a dia que são bem dramáticos para ilustrar isso. Gente morrendo de susto ou até de alegria súbita. Sim, choque emocional. Cabelo ficando branco de uma hora para outra por causa de medo ou luto. E até casos de pessoas que morreram porque acreditaram que estavam mortalmente feridas, mas não estavam. É impressionante como ele coletava essas histórias. E ele usava o inverso também, né? A cura ou a superação pela força mental. Marden adorava esses casos. Quais exemplos ele dava? Ah, vários. O escultor Benvenuto Cellini, que superou uma febre altíssima para conseguir terminar e salvar uma estátua importante. Uau! O líder moro Muley Muluk, que já estava morrendo, mas se levantou na maca para liderar a batalha final e venceu. A mulher considerada inválida, que num incêndio encontra uma força absurda para salvar os filhos. A adrenalina no momento, talvez. Pode ser, mas para o Marden, a explicação era mais profunda. Em emergências, a mente esquece a fraqueza, ignora os limites habituais e libera uma força que estava ali, escondida. O pensamento focado na necessidade supera a condição física. E ele até cita médicos da época, como o Dr. Osler, falando sobre fé e sugestão na cura, dizendo que a fé que o paciente tinha no tratamento era muitas vezes o fator principal para funcionar. Exatamente. Reconhecendo, mesmo que com ressalvas, o poder da mente no processo de cura. Então, se a mente tem todo esse poder, Marden vai direto ao ponto do que ele considera o maior bloqueador desse potencial todo, que é o medo. Ah, sim. O medo para ele é o vilão número 1. Ele não pega leve, né? Chama de pior inimigo, demoralizador, destruidor de ambição, causador de doenças, paralisador da felicidade. Na visão dele, o medo não tem absolutamente nada de bom. Zero. Nada. Ele detalha como o medo afetaria o sangue, baixaria a vitalidade. E ele criticava muito a sociedade da época, que, segundo ele, ensinava o medo para as crianças desde pequenas, com avisos constantes, histórias de bicho-papão. Criando um ambiente de receio, né? Isso. E como pais ansiosos acabariam criando filhos tímidos, medrosos. O medo seria aprendido em grande parte. E tem a questão da preocupação com o futuro, né? Aquela energia toda que a gente gasta se preocupando. Exatamente. Ele questiona muito isso. Sacrificar o presente, estudos, viagens, prazeres simples, por medo de algo que pode acontecer lá na frente. E que na maioria das vezes nem acontece. Exato. Para o Marden, muitas das nossas rugas, os cabelos brancos, viriam justamente dessas preocupações com coisas imaginárias, que nunca se concretizam. Um desperdício de vida para ele. Tá, e como ele sugeria lidar com isso? Qual estratégia contra o medo? Primeiro, ele dizia para a gente tentar entender que o medo é sempre sobre algo que não existe ainda. É sobre o futuro. Interessante. Não é sobre agora. Geralmente não. Segundo, analisar o medo de forma lógica, fria. Ele dá o exemplo. Medo de perder o emprego. Se você for demitido, se preocupar adiantou alguma coisa? Não. Se não for, se preocupar adiantou? Também não. A preocupação em si seria inútil. Faz sentido. Mas e na prática? Como tirar esse medo? Aí vem o método principal dele. Substituição ativa. É um esforço consciente. Você tem que forçar a sua mente a pensar em outra coisa, no oposto do medo. Tipo? Confiança, esperança, competência, coragem. Você precisa ativamente evocar esses pensamentos e sentimentos, mudar o foco mental. Mesmo que precise de distrações no começo, tipo ler algo inspirador
ouvir música, qualquer coisa que tire o pensamento daquele trilho negativo. É um treino mental constante, então. Exatamente. Não é fácil, mas para ele era o caminho. Ele dá um exemplo interessante sobre a febre amarela e Natchez, né? Para ilustrar como o medo coletivo pode ser controlado. Sim, o médico teria conseguido controlar um surto de pânico simplesmente ao afirmar com convicção que a doença não era contagiosa, mesmo que talvez fosse, não fica claro, e incentivar as pessoas a voltarem à vida normal. E segundo Marden, o medo diminuiu e os casos da doença também. A mente coletiva influenciando a situação. Incrível! Mas Marden não para só no medo, né? Ele fala de outras emoções também como sendo destrutivas, se a gente deixar elas tomarem conta. Sim, sim. O medo é o principal. Mas ele argumenta que outras emoções também podem ser bem prejudiciais se virarem crônicas. Tipo quais? Raiva. Aquele luto que nunca passa, sabe? Ciúmes. Ansiedade crônica. Ele junta tudo isso num grupo que ele chama de emoções assassinas. Assassinas. Pesado. Bem pesado. E ele volta a citar o professor Gates com aquela ideia de que essas emoções produziriam literalmente venenos no corpo, prejudicando a saúde física e mental a longo prazo. E a solução que ele propõe para essas outras emoções é a mesma do medo. A lógica é a mesma. Combate ativo. Não é para ficar passivamente sentindo aquilo. Contra o luto excessivo, por exemplo, ele sugere focar na gratidão pelo tempo que teve com a pessoa. Mudar o foco de novo. Isso. Contra a raiva, que ele via como uma espécie de filha do medo, interessante isso usar autocontrole, lógica e cultivar ativamente o otimismo e o que ele chama de pensamento de amor. Pensamento de amor, como assim? É pensar em bem-querer, em harmonia, em compreensão. A estratégia geral para todas essas emoções negativas é não ficar ruminando, não alimentar o monstro, mas invocar ativamente o oposto. Tipo, se tá triste, tentar sorrir mesmo sem vontade? Exato. Cantar, sorrir, pensar em coisas boas, lembrar de momentos felizes. Usar o que ele chama de poder de expulsão de uma emoção positiva sobre uma negativa. É uma batalha interna constante. E o objetivo final disso tudo é... Ser livre. Dominar os próprios humores seria essencial para a liberdade pessoal e para conseguir fazer o seu melhor trabalho, viver melhor. Não ser um escravo de como você acorda de manhã, sabe? Daquele termômetro mental matinal. Entendi. E aí, partindo disso, Marden foca bastante na atitude mental que a gente escolhe ter no dia a dia, né? Ele critica muito aquele hábito de ficar só vendo problema, reclamando. Sim, o foco no negativo. Ele detestava isso. Ele faz uma comparação engraçada com o Velho Oeste. Ah, sim, que quem andava armado e procurando briga sempre achava confusão, mas quem andava desarmado querendo paz geralmente conseguia resolver as coisas na conversa. A atitude mental atrairia o tipo de experiência que a gente tem, então. Para Marden, totalmente. Você encontra aquilo que você procura mentalmente falando. E ele descreve uns tipos, né? Os especialistas em problemas. Exato. Aquela pessoa que vive procurando sintoma de doença, que tem medo de qualquer corrente de ar, que já espera pegar a próxima virose que aparecer. Ou que se convence que tem uma doença porque alguém na família teve. Isso. E ele também critica muito quem fala mal do próprio trabalho, do próprio negócio. Cria um clima péssimo, né? Afasta o sucesso, desanima a equipe, os clientes. Ninguém quer ficar perto de alguém que só reclama. É verdade. E qual a solução dele para isso? Simplesmente parar de reclamar. É mais do que isso. É cultivar ativamente o oposto. É um esforço consciente para procurar o lado bom, o belo, o positivo nas coisas, nas pessoas, no trabalho. Falar bem das coisas, como ele diz. Talk things up. Exatamente. O otimismo e a alegria para Marden não eram só agradáveis. Eram forças criativas. Ativas. Como um lubrificante para a vida, sabe? Que promove saúde, sucesso nos negócios, porque todo mundo prefere lidar com gente alegre, confiante, otimista. Faz todo sentido. As pessoas se atraem por energia positiva. Com certeza. Ele conta até uma historinha de uma moça, Emory Bell, que fez um experimento. Decidiu agir e pensar de forma alegre por um dia inteiro, de propósito. E viu como tudo fluiu melhor, até com o chefe que era super carrancudo. Um dia de experimento mudou a percepção dela.
e as reações dos outros a ela. Marden insiste que irradiar otimismo, sol, como ele diz, é quase um dever e que isso traz uma riqueza maior do que dinheiro. Isso nos leva a um ponto que parece central no pensamento do Marden: o poder da afirmação versus a fraqueza da negação. Exatamente. Esse é um pilar fundamental para ele. A negatividade, o não posso, ele diz que isso paralisa, né? Torna a ação impossível antes mesmo de começar. Sim, ele argumenta que quando a gente acredita firmemente em limitações, eu sou pobre mesmo, eu sou doente, eu não tenho talento para isso, a gente acaba criando essas realidades. Como assim criando? Porque a gente ajusta a nossa vida, nosso esforço ou a falta dele a essas crenças. Se você acredita que não consegue, você nem tenta direito ou desiste no primeiro obstáculo. A crença molda a ação que molda o resultado. Entendi. E o contrário disso seria a afirmação. Exatamente. Afirmar persistentemente aquilo que você quer ser ou quer fazer, mesmo que a realidade atual pareça negar isso. Para Marden, isso cria poder. Como assim poder? Poder mental ou energia para agir. Acreditar que pode seria o primeiro passo, indispensável, para conseguir fazer. A própria força de vontade para ele já é uma forma de afirmação. Eu quero, eu vou conseguir. E ele sugere afirmar mesmo contra as evidências, tipo, afirmar saúde mesmo estando doente. Sim, ele vai longe nisso. Sugere negar mentalmente a doença, a pobreza, a limitação e afirmar saúde, abundância, sucesso, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Não é um pouco se enganar? Para ele não era se enganar, era criar um modelo mental correto. Era como plantar a semente daquilo que você quer colher. Você afirma o ideal para direcionar suas energias e, eventualmente, atrair ou construir aquela realidade. É uma aposta na força criativa do pensamento. Isso inclui até a atitude de sucesso, né? Agir, se vestir, falar como alguém que já tem ou espera ter sucesso. Se você se acha tímido, afirmar eu sou corajoso, eu sou confiante, como um exercício para combater o medo e construir essa qualidade. É um trabalho ativo de construção mental. Exato. E tem mais uma camada nisso. Marden acreditava que esses pensamentos não ficam só dentro da nossa cabeça. Ah, é? Eles, Sai? sim, eles irradiariam, tipo uma energia, criando o que ele chama de nossa atmosfera pessoal. A gente sentiria a vibe das outras pessoas, né? Tipo, sentir se alguém tá hostil ou simpático, confiante, mesmo sem a pessoa falar nada. Exatamente isso. Aquela sensação que a gente tem às vezes. Para Marden, isso era a percepção direta da qualidade do pensamento da outra pessoa. E que implicações práticas isso teria? Gigantescas na visão dele. Pensa no ambiente de trabalho. Um chefe desanimado, pessimista, contamina a equipe toda com essa energia. Ninguém produz direito. Verdade. Um vendedor confiante, que acredita no produto e em si mesmo, passa essa confiança para o cliente mesmo sem perceber. Um professor calmo, empático, consegue controlar melhor a turma e inspirar mais os alunos, porque as crianças seriam super sensíveis a essa radiação do professor. Então, a nossa energia mental afetaria diretamente o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Para Marden, sem dúvida, nossa atitude mental não é um assunto privado, ela tem impacto externo. Então, a autoconfiança não só fortalece a gente por dentro, mas também meio que convence os outros a acreditarem na gente? Exatamente. O mundo tende a aceitar a nossa autoavaliação, aquilo que a gente projeta. E Marden usa exemplos históricos aos montes para provar isso. Colombo, Galileu, Lincoln, Grant. Pessoas que acreditaram em si mesmas contra tudo e todos. Sim, a fé inabalável deles na própria visão, na própria capacidade, foi absolutamente crucial para o sucesso deles. Muitas vezes contra a opinião de todo mundo. Interessante. Ele até faz uma ressalva curiosa,
que às vezes muita educação formal, muito estudo, poderia paradoxalmente enfraquecer essa capacidade de agir, de executar, se gerasse muita hesitação, muita análise, muito medo de errar. O excesso de análise paralisando a ação. Exato. A chave para ele era manter a fé em si mesmo, na própria capacidade, porque o mundo tende a refletir essa autoimagem que a gente projeta. Diante disso tudo, dessa ênfase toda no poder da mente, Marden faz uma pergunta, né? Se a gente dedica tanto tempo para aprender uma habilidade, uma profissão, Por que não dedicar tempo para construir conscientemente o nosso caráter, buscando paz, felicidade e equilíbrio? exato. Ele critica essa mania que a gente tem de focar nas falhas, nos defeitos, e defende o contrário, cultivar ativamente as virtudes opostas, como se fossem enxertos novos numa planta. E essa mesma lógica valeria para tudo, para fortalecer habilidades que a gente acha fracas, focar no ideal que a gente quer alcançar. Para buscar beleza, Beleza! Como assim? principalmente a interior, que ele acreditava que acabava se refletindo no exterior. Manter pensamentos de harmonia, de bondade, de beleza, ajudaria a pessoa a se tornar mais agradável, mais harmoniosa externamente também. E a imaginação? Qual o papel dela nisso tudo? Ah, crucial. Mas não a imaginação como fantasia, como fuga da realidade, mas a imaginação como a ferramenta que cria o futuro. A que concebe as coisas antes delas existirem? Exatamente. Dos inventores, aos artistas, aos grandes líderes, toda melhoria, toda realização humana começa na imaginação. É ela que concebe o melhor, o diferente, e impulsiona a gente a buscar aquilo. Faz sentido. E Marden também desafia uma ideia bem comum, né? A de que envelhecer é só declínio, que é inevitável ficar fraco, limitado. Sim, ele bate de frente com isso. Cita exemplos de pessoas da época dele que continuaram superativas, criativas, vibrantes em idade avançada. A atriz Sarah Bernhardt é um exemplo que ele usa. E qual era o segredo, segundo ele? A atitude mental. A recusa em se sentir velho, em deixar os anos contarem no pensamento. Ele acreditava que pensar em velhice, em limitações, eu não tenho mais idade para isso, que esses pensamentos aceleravam o processo físico de envelhecimento. Então, pensar jovem ajudaria a se manter jovem? Exatamente. Manter o interesse pela vida. Continuar aprendendo coisas novas, trabalhando no que gosta, se possível, cultivar otimismo, amor, variedade de interesses. Tudo isso manteria a mente jovem e, consequentemente, o corpo também por mais tempo. E ele fala algo específico sobre o sono, né? Sim, crucial. Controlar os pensamentos antes de dormir, não levar preocupações para a cama, não ficar ruminando problemas, buscar um estado mental tranquilo para garantir um sono reparador, que para ele era fundamental para manter a vitalidade. Parece bom, mas como fazer isso na prática? Como controlar o pensamento de modo geral? Ele resume os métodos? Ele resume sim. Basicamente, as técnicas que já foram aparecendo. Primeiro, foco no objetivo. Visualizar o que você quer, manter a imagem mental clara. Segundo, buscar momentos de silêncio mental, de receptividade, para receber insights, ideias positivas. Tipo uma meditação simples. Ok. Terceiro, manter conscientemente pensamentos de saúde, de harmonia, de bem-estar. E quarto, atacar na raiz as emoções negativas principais. Medo, raiva, preocupação. Identificar e substituir ativamente. É um trabalho constante de vigilância e direcionamento mental. Exatamente. E tudo isso culmina na visão final dele, que é bem idealizada, né? A do homem vindouro. O homem vindouro. Quem seria esse? Seria o ser humano que realizou todo o seu potencial divino interior, como ele diz, alguém com segurança absoluta, fé inabalável, totalmente livre de medo, de ansiedade, Uau! alguém centrado na verdade, que se sentiria imune a acidentes, a perdas materiais, porque entenderia sua natureza essencial como indestrutível, como parte de um princípio maior. Quase um super-humano, então. Na prática, sim. Esse homem vindouro controlaria seus pensamentos para ser sempre saudável, alegre, próspero,
vivendo em harmonia, em amor, sem não posso, sem medo no vocabulário. É uma visão bem otimista, para dizer o mínimo. Extremamente otimista, claro, mas representa o ápice da filosofia do Marden, o potencial humano quando a mente é totalmente dominada e direcionada conscientemente para o bem. Nesse estado ideal, o indivíduo se tornaria um imã para tudo que é bom, alinhado com as forças positivas do universo. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, qual seria o resumo da ópera? A mensagem principal que Marden deixa em Every Man a King. Olha, acho que a palavra-chave é esse otimismo radical no poder da nossa própria mente. Radical, gostei. Ele defende com unhas e dentes que se a gente direcionar conscientemente nossos pensamentos, sabe? Cultivando alegria, fé, afirmação e combatendo ativamente o medo, a negatividade, a gente pode moldar profundamente mesmo nossa saúde, nosso sucesso, nosso caráter e até a forma como a gente envelhece. É uma filosofia que coloca um poder e uma responsabilidade enormes nas mãos de cada um, né? Totalmente. A ideia central é essa. A gente não precisa ser vítima passiva das circunstâncias, da genética, do ambiente. A gente pode ser, ou pelo menos se esforçar para ser, os reis e rainhas do nosso próprio reino mental. E, por consequência, da nossa vida. Exatamente. A chave para ele seria essa disciplina, essa escolha consciente e constante do que a gente permite que ocupe a nossa mente. Pensando agora nos desafios, nos objetivos que todo mundo tem. Aprender algo novo, buscar crescimento pessoal, lidar com uma situação difícil. Como será que essas ideias do Marden sobre direcionar o pensamento poderiam ser úteis na prática? É uma boa pergunta para se fazer, né? Que poder a gente está dando para os nossos medos? E para as nossas esperanças, para as nossas afirmações? Onde está o nosso foco mental? E para deixar uma última provocação, pegando essa visão final do Marden, do homem vindouro, além da questão do autoaperfeiçoamento individual, que é clara, Sim. fica aquela pergunta: se os nossos pensamentos realmente irradiam e influenciam os outros e o ambiente ao nosso redor tão profundamente quanto ele sugeria, qual seria o impacto coletivo se mais pessoas começassem a cultivar conscientemente esse poder interior? Ou qual o impacto de continuarmos a negligenciar isso? Impacto coletivo do pensamento. Interessante para a gente pensar. Com certeza, dá pano pra manga.